Famosos lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a segunda temporada de Ruptura como um todo, né? Agora, tendo os 10 episódios assistidos, qual que é o panorama geral dessa temporada, quais são os pontos negativos, positivos. Quero falar algumas coisas do episódio da Cobel que eu acabei não podendo falar depois em vídeo, até a repercussão, né, de como foi esse episódio especificamente, mas fazer um saldo geral, um balanço geral dessa temporada. Será que Ruptura ainda é uma série genial? E lógico, também trazer um levantamento de algumas coisas que ainda precisam ser respondidas, que a segunda temporada não respondeu pra gente, como a reintegração. E apesar desse vídeo aqui eu não ficar me aprofundando em pontos específicos do episódio, porque a gente já fez isso ao longo das 10 semanas aqui, obviamente esse vídeo vão ter spoilers, porque eu quero falar de pontos específicos, falar abertamente da temporada como um todo. Então fica aí avisado. Mas antes, lógico, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, eu acho que essa segunda temporada, ela não veio com uma linearidade de narrativa que nem a primeira temporada veio. Isso significa que é bom ou é ruim? Não, só significa que é diferente. E tendo o panorama geral agora da série, né, eu acho que eu gosto mais do que eu fui sentindo ao longo das semanas, porque na primeira temporada a gente tinha muito estabelecido que a gente ia acompanhar o interno e externo ali do Mark, então a gente via as coisas acontecendo no escritório e era isso. Essa segunda já foi uma escolha em que eles precisavam sim abordar questões de outros personagens, como o episódio da Gemma, o episódio da Cobel, principalmente porque eles queriam trazer de forma mais aprofundada essa discussão de interno e externo. Então a gente tem muitos momentos em que esse é o foco de discussão da temporada como um todo. Eu acho que o primeiro e o segundo episódio estabelecem muito bem o que vai ser essa segunda temporada. Um episódio é dedicado para o interno, um episódio é dedicado para o externo, porque simplesmente eles querem discutir a individualidade deles, até mesmo para a gente ter esse entendimento ali do final, como por exemplo a escolha do Mark entre a Halle e a Gemma ali no final da temporada. E não só, né, eu acho que essa discussão ela veio em muitos momentos, seja ali no arco do Dylan, do conflito do interno e externo dele com relação à esposa, a própria Halle, né, que tem personalidades completamente diferentes, e até mesmo a discussão ali do jantar do Irv e do Burt, porque eles falam sobre até mesmo o interno ou o externo ser julgado separadamente, seja do ponto de vista religioso, né, sobre a alma poder ser boa, ou até mesmo a série, eu só não me recordo, eu acho que foi lá na primeira temporada, falando se, por exemplo, o interno cometesse um crime, o externo não necessariamente responderia por esse crime. Então, a série, ela sempre trouxe essa divisão e eu acho que essa segunda, ela intensificou mais ainda. Então, por isso que a gente teve episódios um pouco mais complexos, um pouco mais longos e uma maior profundidade aí nesses personagens. Então, quando eu tenho o panorama geral da temporada, eu acabo gostando mais, porque eu entendo a intenção, o que foi diferente da minha experiência ao longo da semana. Por muitos momentos, sim, tinham coisas que eu não gostei no episódio, e é por isso que eu falo nas análises semanais. Sempre a análise é referente àquele episódio, ou até o momento em que a gente está acompanhando, né? Mas é lógico que a conclusão, ela acaba trazendo melhor tanto a mensagem da temporada, quanto a intenção, e essa foi a minha compreensão da segunda temporada como um todo. Essa necessidade de discussão de interno e externo. E eu ressalto que as temporadas, elas são diferentes, porque a gente até mesmo não tem uma linearidade, né? A gente não tem uma sensação de tempo, na real, dos fatos, né? Do que tá acontecendo. O único momento na série que a gente tem uma sensação de tempo é ali no quinto episódio, quando o Miltic tem a primeira revisão dele, desse um mês em que ele tá operando o andar de ruptura. Então a gente sabe que desde quando os internos e externos saíram ali, até o momento da avaliação passou um mês. Então eu acho que a temporada como um todo não passou muito mais que 2 meses, não. E além disso, isso permitiu com que a série ela tivesse alguns episódios especiais, como foi o caso do Ortobo, o episódio da Gemma e da Cobel, justamente para conseguir aprofundar mais ainda nesses personagens, que no caso foi o Irving, a Gemma e a Cobel. O Dylan também, mas o Dylan ele teve mais essa divisão de tela ao longo dos episódios, que muita gente, eu inclusive, defendi e ainda defendo que poderia ter sido assim o episódio da Cobel. Eu já quero arrancar aqui o band-aid e falar que realmente assim, o episódio da Cobel foi um divisor de opiniões. Eu acho que a gente não pode desconsiderar que é o episódio com a nota mais baixa. Até o momento que eu tinha visto, tava com 6.7 no IMDb, e de uma forma geral, Ruptura tá acima de 8 todos os episódios, e é tipo assim,
8,5, 9,2, 9,4, sabe? Então é uma discrepância bem grande realmente. E eu sinto, gente, que o episódio da Cobel especificamente, ele não revelou muita coisa. Eu acho que se você assistiu a série minuciosamente, ele reafirmou algumas questões, como por exemplo, com o episódio dela a gente passa a entender um pouco mais a Huang, e com a Huang a gente consegue entender o que a Cobel passou ali atrás, sem necessariamente o episódio precisar vir com flashback ou mostrar ela na fábrica, dentro, além, né, dos diálogos que ela acaba revelando sobre o passado dela. Mas de uma forma geral, eu sinto que a série ela meio que reafirmou coisas que já tinham sido faladas nos episódios prévios. Pra mim, realmente, assim, a revelação de que ela é a criadora da ruptura, né, pelo menos de parte desse experimento, é realmente muito grande. Afinal, a gente tá falando da criadora disso tudo que a gente tá acompanhando e que não teve seus devidos créditos. Mas eu senti que esse episódio, ele me deu uma sensação de cena pós-créditos, que a minha recompensa veio ali nos 10, 5 minutos finais. E na época desse episódio, eu vi muita gente falando, a série não pode ser só no escritório, e eu honestamente acho que esse nem foi o problema do porquê não era no escritório, sendo que dos episódios anteriores, o sexto, por exemplo, o que eu mais tinha gostado era justamente a cena do jantar ali do Burt e do Irving, e era algo fora do escritório. E o episódio da Gemma, pra mim, foi o meu favorito da segunda, quiçá, talvez de toda a ruptura, pelo menos pra mim, tá nos top 3 episódios, mas já vou falar do episódio da Gemma aqui, continuando ainda nesse da Cobel. Eu não acho que tem a ver com o fator de ser um episódio que foi fora ali do escritório, mas sim pela condução narrativa dele. Ele é um episódio que mesmo curto se faz longo, e eu sei, gente, que a gente vai divergir aqui, porque teve muita gente que falou que sentiu o episódio passar como se tivesse 15 minutos. Tudo bem, é a perspectiva de cada um, não estou aqui para te convencer, só estou aqui para destacar o meu ponto do porquê eu não gostei desse episódio e do que eu vi da discussão que vocês trouxeram, conversando abertamente mesmo, e que nem eu falei, tendo o panorama geral da segunda temporada, ainda é um episódio que eu não gosto. Eu acho que ele talvez seja um episódio, sim, que tenha sofrido um pouco porque ele vem consecutivo ali do episódio da Gemma. Então, numa passagem de semanas, né, que a gente espera semanalmente, a gente tem 2 semanas fora do escritório. Mas, de novo, não acho que esse é o ponto. É mais de narrativa mesmo que eu tô falando aqui. Apesar que a Gemma também tá dentro do escritório, né? Vamos conversar? No laboratório, né? Mas talvez ter tido essa quebra, né, da narrativa, de um gap tão grande, acompanhando ali semanalmente, talvez esse episódio da Cobel tenha sentido um pouquinho mais por ter vindo depois da Gemma, sim. E aí, por outro lado, né, que nem eu falei, o episódio da Gemma pra mim foi um dos meus favoritos, que está um dos melhores da série como um todo, não só pela curiosidade que eu tinha na história da Gemma, acho que levantou algumas perguntas de tipo, como ela foi convencida ou ludibriada ali. Eles só mostram que ela sumiu ali, mas não necessariamente contam como foi, muito provavelmente algo que seria desenvolvido para a terceira temporada. Por exemplo, lá no 10º episódio, eu falei que muito provavelmente a Gemma iria procurar a Devon, né? Então, muito provavelmente ela vai contar pra Devon em algum momento o que falaram pra ela, o porquê que ela aceitou esse experimento, o que fez, né, ela aceitar tudo isso, porque dá bem a entender que ela não tava de acordo pra falarem ali pro Mark que ela tava morta. Ela, inclusive, esperava rever o Mark, né? Mas, além da curiosidade e de saber mais sobre a história da Gemma e ter um entendimento do porquê ela era tão importante, porquê que o Mark era importante ali pro andar de ruptura, porquê que as coisas estavam tão no entorno deles e não, por exemplo, da Halle, já que ela é uma Iga, eu acho que ele foi um dos episódios mais bonitos, tanto na sua história, na sua narrativa, mas também pela condução técnica. Eu senti que essa segunda temporada, ela elevou tudo que ela fez ali na primeira. Eu acho que é uma temporada muito bonita, tanto que a gente tem ali a cena do primeiro episódio que foi gravada ao longo de 5 meses, e esse episódio a gente tem alguns stop motions, a gente tem uma diferenciação de fotografia, assim como também no episódio do Órtobo, a utilização das cores, né, principalmente das cores primárias aqui nessa segunda temporada, elas são bem recorrentes, bem presentes, e é uma temporada que eu acho que ela acaba trazendo, elevando os estranhamentos que ela já trazia lá na primeira. Então, por exemplo, tinha lá
a festa do Miltic dançando, que virou meme. Aí aqui já tem uma banda, tem o velório da cabeça de melão do Irving, tem a cena do ovo também, e eu acho que isso fez as pessoas procurarem pelo em ovo. Ai, gente, eu tô péssima. Porque essa temporada trouxe teorias muito loucas, né? Muito no início se falava sobre eternização do Keir, sobre trazer no chip, né, o Keir de volta, ou até mesmo sobre clonagem. E no final, eles acabam revelando outra questão. Eu, particularmente, não gostava da teoria da clonagem. Eu falei, externalizei isso em alguns vídeos. Inclusive, muitas pessoas achavam que o experimento das cabras estava relacionado com a ovelha Dolly por conta disso. Enfim, uma das coisas que eu falei muito, principalmente com os meus amigos do lado de fora, né, porque eu senti que não cabia muito essa discussão dentro dos vídeos de análise semanal, então vou trazer pra cá agora. É que eu sinto que Ruptura, apesar de ter sim uma complexidade, e eu acho que o experimento se faz complexo também, e ainda tem toda essa mistura, né, com a estranheza, ainda assim, eu acho que é uma série que ela define muito bem a sua base, que é uma discussão científica e uma discussão religiosa. Então, desde o segundo episódio aqui no canal, eu venho falando sobre como eles tratavam toda a questão do Keir com religiosidade, ou que poderia ser uma seita, e eu senti que essa segunda temporada, ela estabeleceu isso muito bem ao longo dela toda. Na primeira, a gente já tinha algumas coisinhas, né? A própria Cobel tinha ali o santuário dela, do Keir, na casa dela. Depois a gente viu a Cecília lá na casa delas, né, também. E enquanto a gente acompanha esse experimento científico ali da Gemma, toda essa relação das cabras, ela vem com essa relação religiosa também. E a parte científica, pra mim era bem claro que o que a gente tava vendo era uma evolução do que a gente acompanhou ali da Ruptura, porque por mais que a Lumon exista há muito tempo, eu acho que essa temporada também dá mais contexto histórico da Lumon, que existe desde 1800 e pouco, que tá bem espalhado ali pelo mundo, em 206 países. Legalmente, a Ruptura, ela existe há 10 anos, né? Mas ali na conversa do jantar, dava a entender que eles estavam fazendo meio na surdina um pouco antes. Tem também a Dani lá, a esposa do prefeito, que já usa a Ruptura do lado de fora. Então foi muito interessante acompanhar que o processo ali da Gemma, no final das contas, era uma evolução disso que eles já tinham. Por isso que eu falo sobre a base do conceito, né? Eles não estão indo para caminhos que a série nunca construiu, mas sim um desenvolvimento de algo construído ali. Eu preciso confessar para vocês que conforme eu ia vendo algumas teorias, eu tava me achando a mais chata do universo, que tá falando, gente, não tem como ir pra isso. Tirando a da Hailey no início, eu desacreditei e de fato era isso. A teoria dos bebês é meio novela mexicana, que eu vi que vocês falaram, mas ainda assim eu acredito que eles vão desenvolver algo e que a Hailey poderia estar sim ainda grávida do Mark, vamos ver. Mas acaba que os bebês vão pra outra vertente, né, principalmente ali com relação ao James Egan, que eu discuti bastante nos vídeos semanais. Isso inclusive é uma das respostas que eles precisam dar, se existe de fato outros bebês, outros irmãos da Helena, né, na verdade, espalhados por aí. E por último, mas não menos importante, né, eu vi que o final deixou opiniões divididas. Eu particularmente amei, eu achei que ele respondeu até mais coisas do que eu imaginava, não só respondeu o Cold Harbor, o que era o trabalho ali feito, mas como também respondeu o que a Lumon pretende, né, com esse procedimento, o que possivelmente a Lumon pode fazer ali pro mundo. Eu me aprofundei muito mais no meu vídeo sobre o 10º episódio, mas muito se discutiu sobre a gente ter visto a Helena ao invés da Hailey ali na cena do corredor, principalmente por causa da olhadinha que ela deu pra Gemma. Muitas pessoas teorizaram isso, eu acho que é uma teoria até que faz sentido, principalmente porque a série já tinha trazido isso antes. Porém, a Brit Lower, que é a atriz que faz a Helena, a Hailey, né, já desmentiu isso em uma entrevista pro LA Times. Ela diz que na realidade a jornada da Hailey, né, de uma forma geral, ela é muito silenciosa, que vem desde o episódio 9, porque ela disse que a conversa que ela teve com o Dylan, que o Dylan foi até grosseiro com ela, meio que colocou em xeque o que ela estava vivendo ali, e também ela fez algumas relações de que a Hailey via o Irving como uma presença paterna para ela, e o Dylan era como se fosse um irmão, então naquele momento ele dava as costas para ela. E quando ela conversa com o Mark no episódio 10, ele fala que ele queria viver ali com ela, então isso meio que dá uma reavivada nessa sensação de que vale a pena viver ali, viver
essa família que eles construíram. A Hailey mesmo no diálogo que ela tem com o Dylan, ela até fala, né, que vale a pena ele tentar uma vida lá dentro, com essa família que ele construiu. Então ela sempre teve esse aspecto de família muito forte, né? E aí por isso, né, a conversa do Mark deu meio que uma motivação para ela viver o que ela vivia ali, principalmente depois do que ela passou ali com o James Egan, né, dele falando que ela era o Keir e tudo mais. E aí sobre a cena da olhadinha, ela fala que aquele seria meio que talvez o primeiro momento que ela vivenciava de um momento de empatia de um interno com o outro interno, que ela vai atrás do Mark para que eles fizessem meio que essa jornada juntos, nem que fosse pela última vez, e se depara com essa situação, né, em que tem sim uma externa que é apaixonada por aquele homem e uma interna apaixonada também por aquele homem. Só que quem tá ali é o Mark interno e ele é apaixonado pela Hailey. E o diálogo dele com ele mesmo no início do episódio deixa isso muito claro, né? Que ele iria lutar pela Hailey. Então a decisão ali era inteiramente dele. E eu acho que o episódio construiu isso muito bem. Então acho que faz total sentido. E ela até fala que eles ficam meio que nessa sensação de tipo, meu Deus, o que que a gente tá fazendo? Qual que é o próximo passo? Mas ao mesmo tempo eles estão se sentindo livre. E faz sentido, né? Porque quando a gente pensa em perspectiva, tinha tanto o mapa lá do Peter, depois tinha o desenho do Irving, então eles sempre estavam numa missão ou de avisar as pessoas do lado de fora, de tentar conversar com alguém que era de confiança, como foi na primeira temporada, ou agora de procurar a Gemma Casey, o que tinha acontecido com ela, por que existia a Sala das Cabras, e eu acho que a segunda temporada respondeu todos esses questionamentos, mesmo que trouxe algumas estranhezas no meio do processo. Eu acho que a série ela cumpriu com o propósito que era responder o que é o projeto Cold Harbor, se aprofundar nesses personagens e se aprofundar sobre esse experimento e sobre o futuro e possível conclusão dessa série. Depois dessa temporada, gente, eu não sei se eu diria que teria uma quarta temporada. Não sei se a terceira ela seria anunciada como última, tá? Pode ser que tudo mude, não sabemos. Porque foi como eu falei, eu senti que esse segundo episódio não só respondeu o Cold Harbor, mas já entregou pra gente o propósito da Lumon ali. Então, dito tudo isso, eu sinto sim que a primeira temporada ela é um pouco mais redonda, porque ela vai de ponto A a B. E aqui, por mais que ela vá de ponto B a C, na realidade, né, ela vai de B a C, depois volta pra B, ali pros últimos episódios, ela se faz muito necessária, ela se aprofunda em questões extremamente importantes, ela desenvolve mais os seus personagens. Eu preciso dizer que só o Dylan, que nem eu vim defendendo aqui nos vídeos, eu acho sim que o que a gente viu aqui vai ter um propósito além, né, que eles vão desenvolver mais, mas visualizando essa segunda temporada além. Lógico, eu acho que é uma jornada mais interna ali dele, sobre ele. Ainda assim, eu acho que ficou um arco um pouquinho mais jogado, né, dentro de todas as histórias que a gente acompanhou. Por enquanto, eu acho que foi o único arco que ficou mais distante, né, do plot principal. E aí é mais sobre o personagem mesmo. Por enquanto. E assim, gente, uma coisa que eu falo pra vocês, tudo bem não curtir um episódio ou outro, não curtir aspectos mínimos do episódio. Eu acho que ser fã também é saber criticar quando não se gosta, mas isso não quer dizer que a temporada como um todo é um grande lixo, pelo amor de Deus, nunca falei isso e também tô longe de achar isso. Eu acho que Ruptura ainda é uma série extremamente genial, eu acho que eles têm um contexto muito original, eu gosto que em paralelo a isso, como eles discutem as questões sobre humanidade, o processo mesmo de ruptura e tendo Cold Harbor demonstrando como a gente é modificado pelos nossos traumas, pelas nossas experiências, ao mesmo tempo trazendo o nosso lado humano, ou no caso do Mark, né, o lado de uma criança o mais puro possível, pelo menos até o primeiro momento ali, antes da descoberta da Gemma. Enfim, eu não poderia estar mais feliz, eu tô muito satisfeita com a segunda temporada também de Ruptura, mesmo que tenha tido essas questões aí ao longo da temporada. E temos a terceira confirmada, né? O que a terceira precisa responder? Além de alguns questionamentos que eu trouxe aqui ao longo do vídeo, por mais que o episódio do Irv tenha sido uma despedida, é lógico, é uma despedida dessa jornada, mas o próprio ator falou em entrevista que tem algumas coisas a mais para serem respondidas.
uma das coisas que eu gostaria muito de saber é para quem ele ligava, qual o envolvimento, qual que era a pesquisa dele, o que ele estava investigando ali, sabe? Então, muito provavelmente a gente vai ter uma retomada aí do Irving e espero ter esse desenvolvimento. A Huang, de fato, foi uma personagem que a própria atriz falou que aparentemente não tem continuidade, então acho que realmente tchau, assim como o Drummond, né? Afinal, ele morreu. Estou muito curiosa também para as consequências do Miltic e principalmente para o objetivo da Cobell. Não acho que ela tá ajudando para benefício do Mark. Eu acho que é para benefício próprio mesmo. Ainda tem a questão que ela tem o caderno, então ela pode ameaçar a Lumon falando que o experimento é dela. E nisso ela pode voltar para Lumon, então o interesse já vira oposto ao interesse do Mark ou da Gemma, o que se torna perigoso porque possivelmente ela saberia onde a Gemma tá, então a gente também poderia ter uma jornada aí da Gemma se escondendo no início de temporada. Eu acredito que ela vá procurar a Devon, que nem eu tinha falado no vídeo sobre o 10º episódio, e uma intensificação da história da Lumon, né? Porque de um lado a gente tem a Devon e a Gemma muito provavelmente tentando destruir a Lumon do lado de fora, até porque a Gemma é uma prova literalmente viva, né, do que eles fazem, que foi contra o consentimento dela. E do lado de dentro, por mais que eles queiram viver ali e não matar esses internos, ainda assim o objetivo da Hailey sempre foi destruir esse projeto, né? Que ela nunca concordou com as coisas que aconteciam ali. Então a Lumon, ela tá em processo de destruição de dentro e fora. A ruptura nunca foi tão visual para eles. E além disso, né, tem a Cobell também, se a favor ou contra, ou de forma isolada, né? Afinal, ela tem uma comprovação de que a patente deles não é deles. E por último, mais não menos importante, a reintegração, né? Vai ser desenvolvido? É possível? Tem algum propósito? Funciona de fato? Onde está o Rigab? Tudo no entorno da reintegração. Isso também foi um arco relativamente jogado nessa segunda temporada. Vamos ver, né? Mas e vocês? O que mais acha que faltou a série responder? O que vocês acharam da segunda temporada como um todo? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!